Dualidade onda-partícula. Mas afinal de contas, o que é uma onda e o que é uma partícula? As ondas são perturbações que se propagam no espaço. Elas podem ser ondas mecânicas, que são ondas que se propagam em meio material, como por exemplo uma onda do mar, como por exemplo o som também é uma onda mecânica. As ondas também podem ser eletromagnéticas, que acontecem a partir da vibração ou da aceleração das cargas elétricas. A luz visível é uma onda eletromagnética, o infravermelho é uma onda eletromagnética, o raio-x é uma onda eletromagnética, as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Tem onda eletromagnética para todo lado. Agora, uma coisa muito interessante para falar de ondas é que elas não carregam matéria. Mesmo as ondas mecânicas, como por exemplo aquela produzida quando a gente joga uma pedrinha na água, ela não transporta a água, não é a água que se desloca, só a energia se desloca. Essa é legal, né? Agora, partículas são partes muito pequenas da matéria, como por exemplo um elétron, um próton, uma partícula alfa, ela aparece no decaimento radioativo de alguns materiais. Uma partícula alfa é um átomo de hélio duplamente ionizado. Então, é uma parte muito pequena da matéria, partícula. Portanto, a diferença clássica entre partícula e onda é que a partícula carrega matéria quando se movimenta. Ela está carregando matéria. O elétron tem massa. Agora, a onda, ela sempre vai carregar a energia, nunca vai carregar a matéria. Não importa se é onda gravitacional, se é onda eletromagnética ou onda mecânica. Ela sempre vai carregar energia, não matéria. Agora que você entendeu o que é onda, o que é partícula, hora de aprender o que é dualidade. Dualidade onda-partícula, muita gente acha que começou agora, com física quântica, 100 anos atrás. Não. A dualidade onda-partícula a gente discute desde o século XVII, quando dois físicos propuseram teorias diferentes para descrever o comportamento da luz. Um deles é bem famoso, Isaac Newton. E o outro era Christian Huygens. A questão é que Huygens acreditava que a luz se comportava como uma onda. Já Isaac Newton pensava que a luz se comportava como partículas, ou seja, era composta de pequenas, ínfimas partículas bem pequenininhas. Com o tempo e a descoberta de alguns fenômenos como interferência da luz, polarização, difração da luz, a teoria de Newton foi perdendo força. A teoria que imaginava a luz como pequenas partículas foi perdendo força. E a teoria de Higgs foi crescendo. A luz é uma onda, a luz é uma onda. Isso ficou mais nítido ainda no século XIX com a experiência da fenda dupla de Young. A lógica da experiência de Young é a seguinte: você faz a luz passar por duas fendas, uma do lado da outra. Se a luz for composta de pequenas partículas, então o que a gente vai ter no anteparo são duas linhas contínuas. Afinal, as pequenas partículas são como pequenas, imagina bola de boliche em movimento. Elas só podem passar pelo buraco, elas não podem atravessar a parede. Entretanto, se a luz for uma onda, você vai criar, como você está vendo aí nessa onda formada com água, você vai criar um padrão de interferência e você vai ver no anteparo várias listas e não apenas duas listas. O resultado dessa experiência acabou comprovando o que Higgs tinha falado lá no século XVII, que a luz se comporta como uma onda. Realmente ela é uma onda, criou um padrão de interferência com vários Entretanto, no início do século XX, um físico bem famoso, que eu acho que você conhece, propôs que a radiação eletromagnética, na verdade, era composta de pequenos pacotes de energia chamados fótons, que se comportavam como partícula. Ele explicou isso através do efeito fotoelétrico, que acabaria dando a Albert Einstein o primeiro prêmio Nobel em 1921. O lance é que nesse período, então, nós tínhamos uma conclusão que a luz se comportava de forma dual. Quer dizer, em determinados momentos ela era uma onda, mas em situação específica, como no caso do efeito fotoelétrico, ela era uma partícula. Um efeito dual. Mas calma, esse é só o começo, essa é só a ponta do iceberg. Em 1924, o físico francês de Broglie anunciou que os elétrons, partículas, né? Elétrons possuem massa, tinham um comportamento de onda. Então todo mundo ficou doido. Como assim? A luz é uma onda, se comporta como partícula. O elétron é uma partícula, pode se comportar como uma onda. É um efeito dual. Mas espera aí, a gente precisa testar. E agora vem a piração total. Vamos fazer esse teste. Como descobrir que a partícula, que é o elétron, pode se comportar como uma onda? Como que a gente faz?
Simples. Coloca ela, a partícula, o elétron, na experiência da fenda dupla de Young. Coloca ela na fenda. Vamos ver qual é o padrão que vai aparecer lá atrás. É um padrão de partícula ou é um padrão de onda? Enfim, colocamos o elétron na experiência da fenda dupla. E o resultado da experiência da fenda dupla foi que nós tivemos atrás, no anteparo, um padrão de interferência igualzinho que nós temos com uma onda. Então o elétron estava se comportando como uma onda. Nesse momento, alguns físicos pensaram assim, será que está havendo algum problema? Será que um elétron, como a gente está jogando um monte de elétron ao mesmo tempo, será que um está interferindo, batendo no outro e está aparecendo isso? Vamos jogar um por vez e ver o que acontece? E assim foi feito. Nós jogamos um elétron por vez na fenda. E o que aconteceu é que após um determinado tempo, o padrão de interferência estava lá atrás. Uma onda, perfeita, igualzinho uma onda. Como que o elétron poderia se comportar desse jeito? É uma partícula, não era para ser assim. Então a conclusão ali naquele momento era óbvia. O elétron, ao chegar perto da fenda, ele deixa de ser partícula, se comporta como uma onda, dois potenciais diferentes, e interfere com ele mesmo e forma um padrão de onda atrás. Um negócio completamente louco. Para entender melhor o que estava acontecendo, os físicos colocaram um detector próximos às fendas. Quer dizer, vamos tentar, de certo modo, assim, ver o que está acontecendo com o elétron. Como assim? Ele vem partícula, de repente vira uma onda? Vamos tentar ver o que está acontecendo. E o resultado da experiência foi o mais impressionante. O elétron não se comportou como onda. Com um detector lá para verificar, para ver o que estava acontecendo com ele, no momento que chegava na fenda, o elétron se comportou como uma partícula. O padrão que nós tínhamos atrás é exatamente o padrão de uma partícula. O que estava acontecendo é como se o elétron tivesse percebendo que alguém estava vigiando ele e decide não se comportar mais como onda, apenas uma partícula. O mundo quântico, definitivamente, é meio estranho ao olharmos do nosso ponto de vista. É esse mesmo, você coloca o detector, ele se comporta como partícula. Você tira o detector, ele se comporta como uma onda. É como se ele literalmente soubesse o que a gente estava fazendo. Mais estranho e completamente doido que pareça tudo isso que eu estou te contando, quando a gente estuda mecânica quântica, esse tipo de coisa faz sentido. O resultado é que, na verdade, o que a gente tem quando coloca um observador ali para medir o elétron, o que nós temos é o observador interferindo no resultado da medida. E o colapso da função de onda. Isso faz total sentido quando você estuda mecânica quântica. Que não dá para você entender o comportamento dessas partículas a partir de um ponto de vista de um mundo da mecânica clássica, um mundo nosso, um mundo macro. Não! Entenda uma coisa, as leis que funcionam para esse mundo nosso aqui, macro, determinístico, lá da regrinha do carro, 2 segundos ele está lá no quilômetro 10, mais 2 segundos ele está lá no quilômetro 20, não funciona para as partículas subatômicas. Lá a mecânica é outra. A mecânica lá chama-se mecânica quântica. Outro mundo. E aqui nós terminamos o vídeo de dualidade onda-partícula e eu espero de todo o coração que você tenha gostado muito, que você tinha explodido sua cabeça aí, entendendo um pouquinho mais de mecânica quântica. Espero que você compartilhe isso com os outros, espero que você curta esse vídeo, espero que você passe isso, porque nós vamos continuar aprendendo física, entendendo como funciona esse universo lindo, maravilhoso, ao qual todos nós fazemos parte. É isso, galera, grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau!